Comédia dell'arte foi come a século XV, no século Lucas, cancela. Tá uma bosta. Você tá fazendo artes cênicas, usa um pouco da sua criatividade. funciona. Como ela improvisou, como ela projetou. A comédia dell'arte foi vertente popular. Começou na Itália e chegou para ficar. Século XV, em seguida XVI. Não demorou muito não, e depois foi o francês, com nome bem legal de comédia italiana. Porém terminou com a reforma goldoniana. Apresentação na rua e também na praça pública. Partiam de um roteiro que era de grande ajuda. Personagens típicos e um tanto estereotipados. Patrões, ajudantes e os pobres enamorados. Outra coisa aqui, você vai ter que saber, o improviso e a interação também era de fuder. Máscara, figurino e cenas de alegria. No fim era tudo o que a plateia mais queria. Agora vem a pergunta mais importante. De cidade a cidade vivia um teatro itinerante? Antes da trama era sobre a relação entre o pobre criado e o rico patrão. Com a entrada feminina veio logo mais histórias de amor e intriga de casais. Professor, eu ainda tenho mais uma questão. E a comédia erudita? Só que não. Haha. Comédia dell'arte. Comédia dell'arte que vai dar um show. Vai dar um show. Fala aí, Rodrigo. A dramaturgia abre com Zé Namorati. Silvio, filho do Dr. Lombardi, está por pedir a mão de Clarice, filha de Pantaleão. Eis os amantes que se anseiam e que tão logo viriam a se casar. Acontece o seguinte, ainda na troca de voto dos amantes em meio aos seus familiares, inesperadamente, surge Alerquim, servo incumbido de fazer saber a todos a presença de seu amo. E então o espanto. Frederico Rasponi, seu amo, já era dado como morto após certa batalha que não vencera. Mas não, sob a luz do mais certo sol, Frederico Rasponi se mostra inegavelmente vivo. Com muita incredulidade por todas as partes, com exceção de Brighella, que se fazia presente e que imediatamente nota o que se passa de errado, ainda assim, Frederico não só ressurge dos mortos, como faz reivindicação ao seu tratado para com Pantaleão, de que sua filha Clarice se casaria consigo, e não com Silvio, que se enfurece com o ocorrido. O que não se sabe é que Frederico, na verdade, nada mais é que Beatriz, sua irmã, que se apossara da identidade do irmão, verdadeiramente morto, e a fizera de disfarce, tanto para tratar de negócios, como para vir à busca de Florindo, sua paixão, que veio fugido de Veneza depois de assassinar o verdadeiro Frederico, que se opusera ao amor e à união de ambos. Fatos que Beatriz em primeiro momento confessa a Brighella, pois esse já sabia desde o princípio de sua verdadeira identidade, e promete a ele uma recompensa por o seu silêncio. Beatriz também se vê obrigada a contar a verdade a Clarice, para apaziguá-la em meio à sua aflição em ter de casar-se com outro senão Silvio. Como é de se esperar, de chegada a Veneza está Florindo que, por coincidência, acaba por se hospedar no mesmíssimo hotel no qual Beatriz, disfarçada de Frederico, também se hospedara. Arlequim, que logo nota a ausência de um servo por parte de Florindo, muito astutamente, oferece seus serviços a ele. E eis que se instaura plena confusão. Arlequim deve de servir a 2 amos sem que eles tomem conhecimento de sua dupla serventia. Entre uma peripécia e outra, em sua maioria causadas por a esperteza ou falta dela, Arlequim tensiona e distorce os fatos presentes.
tornando as coisas ainda mais confusas e que só se veem resolvidas ao fim da comédia, com a união de ambos os casais, como manda a tradição. Bom, agora a gente vai falar sobre a ligação da peça com a tradição do cômico, em especial a comédia dell'arte. Goldoni iniciava suas reformas quando escreveu essa peça, por isso ele manteve muitos aspectos. Entre eles, o uso de máscaras, a gente pode usar como exemplo uma cena onde a figura do Arlequim ainda assim utiliza desse recurso. Ele também usava os personagens tipo tradicionais. A gente já falou sobre isso e temos os exemplos dos enamorados, dos servos e dos patrões. Cada um desses perfis se encaixa com um dos nossos personagens da obra. Da mesma forma que nós temos aspectos que ligam essa obra da tradição do cômico, nós temos aqueles que distanciam. A gente pode começar falando da retirada de cacos, que são incoerências, repetições desnecessárias. Tudo isso veio com os jogos de improviso, mas eles foram retirados através da escrita de um roteiro. Depois a gente pode falar sobre a racionalidade dos fatos, que antes com a comédia dell'arte era um verdadeiro caos. Mas por que Goldoni queria fazer essas reformas? Bom, com o passar do tempo, os espectadores estavam se cansando da comédia dell'arte. Eles estavam tomando um perfil aristocrata culto, avesso a essas vulgaridades. A máscara dava para os personagens uma expressão grotesca e era completamente contra o que o público queria ver. Eles queriam ver a feição humana. Portanto, como não dava para fazer essas reformas de uma forma tão brusca, Goldoni decidiu tirar alguns aspectos e impor outros a fim de uma maior qualidade do teatro italiano. Quando a gente fala da revolução que o Goldoni fez, a gente precisa ter em mente que foi muito lenta. Muito dos pontos que ele queria mudar eram pontos muito marcantes da comédia dell'arte, então ele não conseguiria alterar tudo de uma vez. Por isso mesmo, demorou muito até que as ideias dele fossem colocadas em prática. Já foi dito anteriormente, mas nós vamos retomar aqui, a importância que ele dava ao texto. Que o texto tem um papel de regente, um papel muito importante. Ele queria devolver uma dignidade literária do teatro. Tanto que tem uma frase que diz que o objetivo dele não era ser poeta de nenhuma companhia. O objetivo dele era ser autor. Então, ele era muito como, se fosse dizer assim, ele tinha uma política contra a improvisação. Nesse quadro, a gente pode ver as principais diferenças entre a comédia dell'arte e a reforma que o Goldoni fez. O Goldoni escrevia os diálogos integralmente. Esse é um dos principais pontos de diferença entre a comédia dell'arte e as peças do Goldoni, e ao mesmo tempo ele enxugou muito dos excessos que o molde das peças dell'arte tinha também. A comédia é muito natural, então, como o objetivo dele era realmente trazer um texto mais realista, mais natural, a comédia dele também era uma comédia muito mais natural, uma comédia muito mais voltada às questões que estão acontecendo ali naquela trama, do que realmente algo da sua imaginação que bateu ali na hora. Uma das maiores mudanças, com certeza, era a retirada da máscara. E ele queria retirar a máscara justamente para dar mais intensidade, mais realismo psicológico aos personagens e também dar uma liberdade maior ao ator se expressar. Só que a máscara era um elemento muito importante da comédia dell'arte. Como é que ele ia retirar a máscara do nada? Então,
A retirada da máscara foi uma das coisas mais demoradas do processo de reforma que ele pretendia fazer. E agora, para finalizar, aqui nós temos um quadro que mostra os principais pontos divergentes entre a comédia dell'arte e a reforma que foi aplicada pelo Goldoni. Na comédia dell'arte, a gente tem a ausência de texto escrito. Já na comédia do Goldoni, nós temos uma parte escrita, e é uma parte escrita que importa muito. Na comédia dell'arte, nós temos as máscaras e a improvisação. Já nas peças do Goldoni, a gente tem o objetivo maior de retirar as máscaras a longo prazo, né? E também nós temos o objetivo de fazer personagens mais fechados, personagens com menos espaço à improvisação. Na comédia dell'arte, nós temos tramas fixas, como se fossem um molde de tramas. Já na comédia do Goldoni, a gente está buscando um realismo. Na comédia dell'arte também, nós temos um domínio muito grande do ator, porque ele pode controlar a história inteira pela improvisação que ele faz. Já nas peças do Goldoni, nós temos um controle muito grande do autor. E por último, nós temos, uma exibição da ficção muito grande na comédia dell'arte, que também volta à improvisação. Já que a gente está improvisando, a gente pode ir para caminhos muito diferentes do que a gente estava no começo. Já no teatro do Goldoni, nós temos essa dignidade literária. Então as coisas têm que seguir um rumo baseado no texto. E a reforma que o Goldoni fez é uma reforma que, apesar de muito demorada, trouxe muitos frutos que a gente tem até hoje, né? Que é o domínio do texto, a improvisação como algo secundário e também diversas.